Olá, meus irmãos, paz do Senhor, todos sejam bem-vindos ao canal. O começo do Evangelho, a autoridade e a compaixão do Filho de Deus. Capítulo 1 do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é direto, dinâmico e poderoso. Começa com genealogias, não começa com genealogias, nem com relatos da infância de Jesus. Vai direto ao ponto. O início do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Este capítulo é um resumo de como o ministério de Jesus começou, com autoridade, compaixão e fidelidade à vontade do Pai. A gente observa João Batista preparando o caminho, o batismo de Jesus, a tentação no deserto, a chamada dos primeiros discípulos, os milagres e libertações, e o cumprimento da lei de Moisés por meio de uma cura poderosa. Tudo direciona para o caráter, para a missão, para a identidade de Jesus como o Messias. Não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar e tocar no sininho. Precisamos fazer parte da divulgação da palavra de Deus. Jesus iniciou o ministério terreno com autoridade dos céus, uma compaixão humana de deixar qualquer um impactado, uma submissão perfeita a Deus, mostrando que Ele é o cumprimento da palavra e o Salvador que havia predito nas Sagradas Escrituras. Jesus é o Filho de Deus, veio para cumprir as Escrituras. João Batista prepara o caminho como uma pregação de arrependimento. Arrependei-vos e preparai o caminho para o Senhor, como foi anunciado em Isaías e Malaquias. João batiza Jesus e nesse exato momento o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, reconhece como o Espírito que desce sobre ele, uma revelação clara da Trindade. Neste momento observa-se Deus Pai falando, Deus Filho sendo batizado e o Espírito Santo enchendo Jesus. Depois desse fato, desse acontecimento único, somente único, Jesus é direcionado pelo Espírito Santo ao deserto a fim de ser tentado por Satanás. Jesus entra num combate vitorioso e sai vitorioso. Tudo isso se cumpre. Tudo que estava escrito nas profecias. Jesus preparado para o ministério. De certo que é importante a gente começar qualquer ministério relacionado à obra de Deus no deserto, no início, para ver se nós somos aprovados pelo Senhor, a fim de ser guiados pelo seu Espírito. Jesus chama pessoas comuns para uma missão extraordinária. Jesus chamou pescadores. Aqui no Brasil a gente sabe
muito bem diferenciar uma pessoa que vive da pesca, do seu trabalho, aquele pescador comum, né? Aquele simples lá, de um advogado, de um juiz, de um médico, de um pastor, enfim, ele precisa pescar para sobreviver e vender. De profissões que a gente nem imagina que existia hoje, naquela época não existia. Trabalha, mas já tem o seu garantido, enquanto que o pescador está lá, longe da sociedade. Trabalha para comer e sustentar a família. Jesus chamou pessoas simples assim. Simples, só quero dizer isso. Simples. Aliás, um pastor quando é chamado, ele é simples. Só Deus sabe que situação ele está hoje, né? Após a prisão de João, Jesus começa a pregar o evangelho de Deus. E diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus inicia a pregação do evangelho dando uma grande notícia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Hoje, isso impacta nossas vidas. Jesus chama Simão, André, Tiago e João, pescadores comuns, com um chamado transformador. O Jesus Senhor diz: venham e eu farei de vocês pescadores de homens. O chamado de Jesus muda totalmente a vida dos pescadores. Eles não eram capacitados, mas Jesus capacitou eles. Quando ouvimos a voz de Jesus, a gente precisa largar as redes, nossos projetos e segui-lo de imediato. Jesus transforma nossa vocação em missão. Cada um sente o seu chamado. Cada um vê a necessidade de se entregar totalmente a Jesus. Não significa dizer que você vai sair de suas atividades laborais, a não ser que o Senhor ordene você a sair e seguir o ministério, que Ele vai cuidar de você. Mas, que diz respeito ao chamado, estando empregado ou não empregado, dono de empresa ou não sendo dono de empresa, se você é rico, se você é pobre. Se Jesus te chamar, porque Ele conhece teu coração, Ele sabe que você vai fazer aquilo que Ele quer que você faça. Por isso que Ele diz: exaltado seja o Senhor, nos céus e na terra. Se cumpra a sua vontade em minha vida, nos céus e na terra. Então, Ele lhe direciona, vai usar tua profissão como instrumento também para o reino. Jesus ensina com autoridade. Ele cura com compaixão e cumpre a lei. Ele diz que não veio para revogar a lei. Na cidade de Cafarnaum, Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas. Ele expulsa um espírito imundo que reconhece sua identidade. O espírito imundo diz: bem sei que és o Santo de Deus. Ele manda calar. Outro acontecimento sobrenatural: Jesus cura a sogra de Pedro e várias outras pessoas enfermas e endemoniados. Na verdade, tudo de Jesus é diretamente conectado a Deus e é sobrenatural. Começou no batismo, quando o Espírito Santo desce sobre ele como pomba, e ele, cheio do Espírito Santo, é guiado para o deserto. Depois ele chama pessoas comuns
e simples. Ensina com autoridade, expulsa espíritos imundos, cura a sogra de Pedro, cura diversas pessoas e também endemoniados. Jesus não parava. Ele sempre buscava o Pai em oração pela manhã. Sempre um exemplo a ser seguido. Mostrando a dependência e prioridade na comunhão. Ele segue pregando em outras cidades e então cura um leproso. Vale ressaltar aqui sobre a cura deste leproso, que o leproso se aproxima de Jesus e diz: se quiseres, Senhor, pode me purificar. Jesus, movido de amor e compaixão, toca em tudo e purifica. Mas o detalhe mais importante aqui é que o Senhor Jesus era judeu, o Senhor Jesus conhecia a lei dada pelo Pai, através de Moisés, e essa lei era aplicada pelo sacerdote. Então Jesus envia ao sacerdote, conforme Levítico 14, mostrando que ele não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. E o homem, diante do sacerdote, era examinado. Se estivesse curado, era necessário oferecer o sacrifício da purificação, servido como testemunho à comunidade e às autoridades religiosas. Sempre foi assim. Aí Jesus manda o rapaz para lá. Jesus é aquele que ainda hoje nos limpa de nossa lepra, nosso pecado, e nos envolve com sua comunhão, porque ele sabe que nós somos seres pequenininhos. Nós somos, apesar de sermos a sua imagem e semelhança, nós somos seres caídos e nós somos seres feitos de pó e de barro, frágeis, que por um vírus que não enxerga é tomado pela morte. Jesus sabe que somos frágeis, não somos como os anjos poderosos de Deus. Por isso Deus nos ama tanto, que Ele nos criou para ser sua imagem e semelhança. Nos fez seres segundo a sua imagem e semelhança. Então, a gente precisa testemunhar de Jesus. A gente precisa obedecer ao Senhor. Jesus, quando foi guiado para o deserto, ele venceu Satanás. Depois de ter vencido Satanás, cheio do Espírito Santo, ele chama pessoas simples. Ele ensina nas sinagogas, cura com amor. Ele libertou com poder e grande glória, como já foi dito aqui. E ele cumpriu a palavra com fidelidade. Jesus é o Messias. Não vem Messias mais. O Messias já veio. Ele vai arrebatar a igreja. Depois vem para fazer juízo. Então por isso que ele disse: o tempo está cumprido, crede no Evangelho. Creia. Se você está recebendo o chamado de Jesus, tem andado com Ele em obediência, hoje é o dia de se render mais e pedir a Ele cura para a sua alma. E para todos que estão ouvindo, todos os dias precisamos nos arrepender e crer no Evangelho, especialmente no contexto que estamos vivendo. Siga-o com todo o coração. Lembrando de um detalhe importante, eu gosto sempre de estar lembrando agora. Deus instituiu 7 festas do Senhor lá em Levítico. Páscoa, 7 convocações. Páscoa, os asmos, primícias,
Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Páscoa, pães asmos, primícias. Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes, consideradas festas do outono, já foram cumpridas. Tudo aponta para Jesus. A próxima que aponta para Jesus é a festa das trombetas, que é a festa da primavera. Essas quatro aqui, que eu falei no início, são festas do outono. E as demais, não, nada se cumpriu. Jesus morreu na Páscoa, e o corpo de Jesus, no período dos pães asmos, estava morto. Jesus foi ressuscitado nas primícias, festa das primícias, só andando verificado no calendário de Israel. E na festa de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado à humanidade. E qual é o próximo evento que aponta para Jesus? A festa das trombetas. Depois de expiação e tabernáculos. A festa das trombetas, ao soar da última trombeta, a igreja vai ser arrancada da terra. Depois, Israel vai se lamentar, reconhecer na grande tribulação que o Messias era Jesus e não o anticristo. É a festa da expiação. Um lamento quando Israel vê que o anticristo não era o Messias, vê que Jesus era o Messias. E a Bíblia diz que muitos se lamentarão, as nações se lamentarão por isso. Mas no final de tudo, Jesus volta com a sua igreja, instala o reino milenar e mata o anticristo com o sopro da boca e começa a nova jornada. Estamos na época da igreja, ministério da graça, e vai findar o arrebatamento da igreja. Depois Jesus vai instituir, vai trazer 2 testemunhas para pregar a Israel. Enfim, não entrarei muito em detalhes aqui, mas o próximo evento que apronta para Jesus é o encontro da noiva com o noivo. Quando Israel estiver comemorando a festa das trombetas lá no estado de Israel, e Jerusalém já está lá, próxima para a construção do templo, e eles sempre fazem, desde 1948, Israel começou, não sei quando começou, mas depois que Israel já estava organizado, começou a realizar as suas festas. Todas essas festas, porque foi uma ordem do Senhor, é festa do Senhor que Israel faz, é do Senhor. Por isso que os eventos cataclísticos que estão para vir, os eventos gigantes entre a humanidade e a terra, está relacionado com Jesus. O encontro da noiva com Jesus, o arrependimento de Israel e a volta do Senhor para trazer juízo sobre a terra. Então, crede no Evangelho. Arrepende-te de todo o teu coração. O Senhor é poderoso, é o Rei da glória. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Filho do Deus Todo-Poderoso. E Ele ama a sua igreja. O Senhor te convida hoje. Arrepende-te, crê no Evangelho e siga-o com todo o coração. Se você não é crente, confesse Jesus como único Senhor e Salvador. E crê no coração, com toda a sua alma, que o Todo-Poderoso ressuscitou dos mortos. E Ele vai cumprir as suas promessas, como Ele falou. Deus abençoe a sua vida com paz, alegria e justiça no Espírito Santo de Deus.